Abra aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 ao 12. Queria compartilhar algo que Deus Ele colocou no nosso coração para abençoar a sua vida, para fazer com que a sua espiritualidade seja mais afinada, refinada. Deus tem uma mensagem boa para você. Espero ser canal de bênção na sua vida, para você também que está nos assistindo aí, no conforto da sua casa, pela internet, ok? 2 Crônicas, capítulo 20, do 1 até o 12. Se puder projetar aí, agradeço, ok? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ganhar tempo. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele se reuniu, reuniu-se o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê, Senhor, agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos orar? Senhor, obrigado. Estamos na sua presença nessa hora para buscar, ó Deus, a direção da sua palavra, que é santa, que é divina, que é, ó Deus, resultado, Senhor, da inspiração do Espírito Santo, para chegar às nossas mãos e nos dar, ó Deus, a direção do caminho que nos leva a Jesus. Agora, Senhor, aqueles que estão aqui e que não sabem o que fazer diante de circunstâncias e situações adversas, Senhor, que nessa noite e nessa hora a direção seja dada pelo Senhor. Muito obrigado. Nos usa como instrumento nas tuas mãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Josafá, um dos reis de Israel, filho de Asa, foi um dos homens que lutou para que Israel, ou melhor dizendo, Judá,
tivesse a sua espiritualidade em dia. Josafá, filho de Asa, em algum momento ele se perde porque ele faz aliança com Acabe. E aí, a primeira coisa errada que fez foi entregar o seu filho para se casar com a filha de Acabe e daquela mulher maravilhosa chamada Jezabel. Pode imaginar que sogra. Segunda coisa é que dessa aliança, ele fez um consórcio com Acabe para poder fazer navios para atravessar o Mediterrâneo. E eles fizeram isso, mas assim que aqueles navios eles ficaram prontos, eles afundaram. Foi um prejuízo total. Ele não teve sucesso. E agora, Josafá, ele é pego por uma notícia que abalou as estruturas. Uma aliança de 3 povos, um grande exército, vinha em direção a Judá. O que fazer? E nós queremos abordar esse tema. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos situações que nos pegam de surpresa e nos tiram o chão. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, enfrentamos alguns problemas e alguns momentos inesperados. É a notícia de uma doença repentina. Você está com câncer, você precisa fazer urgente um tratamento. Eu chamei você aqui no RH, mesmo sabendo que você tem uma família grande, mesmo sabendo que você tem que pagar as suas contas todo mês, mesmo sabendo que você tem que colocar comida na sua casa, mas nós estamos aí com contenção de contas, e infelizmente você vai precisar ser demitido. O que falar também de um casamento que está entrando em colapso? Você tenta de todas as formas consertar o seu erro, você tenta de todas as formas ganhar a confiança do outro, você tenta de todas as formas fazer com que o outro enxergue que você tem amor, mas você não tem uma resposta e o casamento ele está se acabando. Você vai fazer aconselhamento, você vai fazer encontro de casais, mas parece que nada adianta. O que dizer de mudanças drásticas na vida, de momentos que você não programa, mas você tem que mudar. Olha, uma vez, um grande amigo meu, ele teve a sua casa lá assaltada, e os bandidos entraram dentro da casa dele e ameaçaram ele, deram 24 horas para ele sair da casa com a esposa e 4 filhos. Aí alguns colegas, alguns amigos, um pastor amigo, pegou rapidamente, já alugou uma casa para ele, colocou lá um caminhão de mudanças, e ele teve que deixar o sonho da vida dele todo para trás, para preservar a vida da família e a vida dele. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Perseguições injustas, ataques do inimigo, angústias, esgotamento espiritual, esgotamento emocional, raiz de amargura. Como descreve lá Hebreus capítulo 12, versículo 15, que é um sentimento que persiste, fruto do ressentimento, do rancor, da amargura, que pode contaminar a sua vida e a vida da outra pessoa. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Josafá se encontrou nesse dilema. Agora é impressionante, você pode dizer assim, um homem que vem de uma linhagem de grandes reis, um homem que é governante, conhecido, ele deveria ter as respostas, ele deveria ter preparo. Eu garanto a você que ele tinha todo esse preparo, mas só que naquela hora, com todo o preparo, ele não sabia o que fazer. Às vezes é assim, você tem todo o preparo, você tem tudo na ponta da língua, você sabe e sabe como agir nas situações, mas existem momentos em que nós somos encurralados. E mesmo tendo preparo, eu não sei o que fazer.
Eu queria propor para você, nessa noite, 5 passos, ou alguns passos, para você ter a resposta do que fazer, quando você não sabe o que fazer. Primeiro lugar, ajuste contas com Deus sobre a sua vida. Ninguém pode experimentar o governo de Deus enquanto permitir que os pecados guardados, os ressentimentos e desobediências continuem tomando espaço no trono do coração de Deus. Toda vez que Israel e Judá foi atacado por inimigos ou foi levado à escravidão, era resultado do pecado. Resultado de coisas que entristeceram demais o coração de Deus. Era a distância que as pessoas tinham de Deus por causa do pecado. 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Antes de pedir por livramento, Josafá, ele proclama um jejum nacional, ele busca a direção de Deus para aquele momento de crise. Primeira saída para qualquer crise na vida é uma saída interior, é limpar a alma, é purificar a alma, porque o pecado é a enfermidade da alma. Jejum e oração, 2 armas infalíveis contra o pecado. Pecado não confessado rouba a clareza espiritual. Por isso a confissão de pecados libera o coração para ouvir mais a voz de Deus com nitidez. Hoje Deus está dizendo para nós que chega de algumas barganhas. De vez em quando, Judá e Israel faziam algumas barganhas com Deus para poder ser abençoado, para ter livramento do inimigo, para poder ser bem-sucedido nas batalhas. E muitas vezes Israel perdeu grandes batalhas, sabe por quê? Porque quis negociar com Deus espiritualidade. Espiritualidade e fé não se negocia, porque Deus não se deixa escarnecer. Desculpas não resolvem o problema, muito menos promessas vazias. Ah, Senhor, essa última vez que eu faço isso, essa última vez que eu bebo, essa última vez que eu me drogo, essa é a última vez que eu adultero, essa é a última vez que eu falo mal da outra pessoa, essa é a última vez que eu falo a mentira, essa é a última vez. Prometo que a partir de amanhã eu vou largar o vício do cigarro, o vício da bebida, mas a partir de amanhã o inimigo pode entrar na vida das pessoas e na sua vida e destruir tudo. Deus deseja uma confissão crua, sem rodeios, sem condições. É preciso dar nome aos pecados, é preciso nomear os pecados. Assim como Jó fez, Jó disse: os meus olhos te veem, por isso, Senhor, e por isso me abomino. Rasgue o protocolo da vergonha, pare de orar pelos pecados gigantes. Ó Senhor, perdoa a multidão de pecados. Que isso? Que multidão de pecados? Eu já ouvi isso várias vezes. Pecado tem nome: adultério, gula, fornicação, mentira, cobiça, tudo tem nome. E quando você diz: eu pequei pela gula, eu pequei no adultério, eu caí nesse pecado, Deus declara: eu perdoei. Amém? Quando você diz: eu pequei, e dá nome ao pecado, Deus diz: eu perdoo. Braço vago é ordem da soltura para que anjos hajam em seu favor. Amém? Josafá não negociou termos com Deus. Josafá se prostra com o rosto em terra. 2 Crônicas 20:18. Seu uma estratégia que destruiu 3 exércitos sem desembanhar uma espada. A sua confissão, meu amado, não é derrota, é artilharia pesada contra o exército das trevas. Talvez a crise que você enfrenta esteja sendo ampliada pela culpa que não tratou ainda e pelo pecado que você ainda não nomeou. Por causa disso, você já não tem mais a mesma pegada de antes. Os seus momentos de adoração se tornaram frios e vazios. Por causa disso, o louvor é a mensagem e o serviço para Deus não tocam mais o seu coração
como tocavam antes. Ajuste contas com Deus. Quando fica sufocado, o seu presente fica emperrado, as coisas elas não dão certo, é de madrugada e nada acontece. Porque não houve um acerto de contas, pecados escondidos, mágoas não curadas, promessas quebradas, votos que você não cumpriu, escolhas erradas do passado que você enterrou lá no fundo da sua alma. Quanto lixo acumulado! Deus chama você hoje para vestir vestes brancas, vestes limpas. Deus tem um chamado especial para você, vestes limpas e lavadas no sangue do Cordeiro. É interessante, parábola do filho pródigo. Ele tem tanta convicção, tanta certeza do pecado dele contra o pai. Quando ele chega na frente do pai, ele diz: Pai, eu pequei contra ti, contra teu filho. Mas aí o pai diz: eu perdoei. E aí fala lá para aqueles serviçais, ele diz: olha, traga uma roupa bonita para ele, traz o anel, traz sandálias, traz a túnica, vestes limpas. Meu filho está perdoado. Segundo passo: reafirme sua dependência do Senhor. Numa cultura que idolatra a autossuficiência, reconhecer a fragilidade humana é um verdadeiro ato de coragem. Meu irmão, minha irmã, só os corajosos reconhecem o valor de depender de Deus. Só os vencedores buscam depender de Deus em tudo. Depender de alguém. Tem gente que não gosta de depender de ninguém. Tem gente que é meio inchado e assim: eu não gosto de depender de ninguém, eu não dependo de ninguém. Lê do engano. Todos nós dependemos de alguém. Por que depender? Simples, porque depender, sabe, às vezes para essas pessoas traz uma ideia de submissão e espera. Ninguém nesse tempo, quem é nesse tempo tão agitado, gente? Tempo digital, gosta de esperar alguma coisa. Antigamente era no tempo do pastor Washington, né? O telefone era carta, para dar notícia que alguém morreu, era 15 dias depois, morreu, 15 dias já passou. Hoje é tudo muito rápido, as pessoas não têm mais paciência de alguns minutos e segundos, não é? Quando entra lá no computador, é 3 segundos, meu Deus, que computador lerdo. Não é assim? Eu sei que é. Eu também sou assim, né? Fala Deus, é. O terreno da dependência é o terreno que Deus manifesta a sua força divina. Grandes milagres acontecem quando você depende totalmente, exclusivamente, estritamente pelo tempo do agir de Deus em sua vida. Fique firme, dependa somente de Deus. Olha, Josafá, ele se declara dependente de Deus. Ele diz assim: não sabemos o que fazer. Senhor, nós não sabemos o que fazer. A frase de Josafá é uma confissão poderosa de humildade, de entrega, para dizer assim: Senhor, nós dependemos do Senhor. Quando a gente reconhece que não temos todas as respostas e que sem Deus somos vulneráveis, nós reafirmamos nossa total dependência dele. Isso não é fraqueza, é o início da verdadeira força. Quem depende de Deus é forte e anda em segurança. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, não ande sozinho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. João 15, 5, Jesus declara e diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Josafá ora: não temos força
não sabemos o que fazer, nós não temos expertise, Senhor. Nós não temos tecnologia, o drone ainda não foi fabricado, o domo de ferro ainda não existe, o Mossad, os agentes não nasceram, a União Europeia ainda não foi criada, Senhor. Trump vai nascer daqui a 3.000 anos. O que fazer, Senhor? Nós dependemos do Senhor, mas, Senhor, em outras palavras, nós estamos lascados. Senhor, a gente está lascado, mas mesmo assim, os nossos olhos estão em Ti. Você pode aplaudir o Senhor? Mesmo assim, os nossos olhos estão em Ti. Há uma grande chance de você estar cansado de bancar o super-herói da sua própria vida. Você corre atrás de soluções, você estuda estratégias, controla variáveis, e ainda assim o abismo se alarga, o problema cresce e o gigante avança. A sua independência virou uma cela, uma prisão. Você mesmo é o carcereiro e também o prisioneiro. Daí você diz: eu não entendo, tanto esforço e nada acontece. E Deus diz para você nessa noite: pare, respire, eu posso te ajudar. Pare, não corra mais, não brigue mais, não reclame mais, eu posso te ajudar. Mas ainda assim as pessoas insistem em cavar poços secos com as próprias mãos. A verdade é essa: a sua força não é suficiente para carregar nem a sua sombra. E você não aguenta mais nem carregar a sua própria sombra, de tão cansado, cansada que você está. Josafá entendeu isso quando ele confessa: não temos força. E reconhecer isso, ele não usa uma linguagem de derrota. Ele usou a chave que abriu as portas do céu. A sua fraqueza não é vergonha. A sua fraqueza, reconhecida diante de Deus, pode ser o portal por onde Deus invade a sua guerra. Quando você diz não posso, o Espírito Santo ele sela: eu posso. Eu não posso contra esse gigante, eu não posso contra esse inimigo, eu não posso contra esse exército, eu não posso contra esse problema, eu não posso contra essa doença. Mas o Espírito Santo diz: eu posso. A sua maior força não está em entender, mas está em confiar, mesmo sem que você entenda. Dependência não é fraqueza, é sabedoria e força. Terceira coisa, peça a Deus um desejo para o seu coração. Peça a Deus um desejo para o seu coração. Deus não quer reformar os seus sonhos. Deus quer plantar desejos novos nas cinzas dos seus planos fracassados. É isso que Ele quer. Foi assim com Josafá naquele momento. Em vez de Josafá pedir sobrevivência, em vez de Josafá pedir para que ele fosse vitorioso naquela hora, ele deseja uma vitória completa. Em vez disso, sabe qual foi a resposta de Deus? Versículo 17 diz assim: olha o que Deus faz. Irmãos, presta atenção. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Prestou atenção? Deus está falando para você: você não precisa lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor vai dar a vocês. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã.
e o Senhor estará com vocês. Mas olha aqui, volto a dizer, vocês não precisam lutar nessa batalha. Interessante, vocês não precisam lutar nessa batalha, mas vocês precisam sair para a batalha. Sair para a batalha é uma coisa, agora lutar na batalha é outra. Porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. O movimento é de Deus e você se movimenta pelo movimento de Deus. A batalha é dele, mas amanhã você vai sair. Amanhã você vai sair para enfrentar aquele grande problema no seu trabalho. Amanhã você vai sair para resolver uma grande questão na sua empresa. Amanhã você vai sair para ir ao médico e resolver o problema daquela notícia não muito agradável que você teve. Amanhã você vai sair, porque a batalha do Senhor não é sua. Amém? É Ele quem peleja por você. Seu coração ele não pode ser mais depósitos de frustrações. Seu coração é uma terra santa, onde habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo semeia visões, o Espírito Santo semeia sonhos que desafiam a lógica. Sabe aquele projeto que morreu, o relacionamento que desabou, a esperança que virou pó? Deus vai consertar isso das ruínas. Deus vai fazer brotar jardins e mananciais de água no meio do deserto. Deus fará uma terra fértil aonde não existe colheita, só pedra. Deus pode fazer. Amanhã o Senhor diz, não tenha medo, não desanime, saia para enfrentar amanhã a sua batalha, e o Senhor vai estar com você. Qual o gigante que está se levantando contra você amanhã? O Senhor diz, não tenha medo do gigante, não desanime, saia para enfrentar amanhã o gigante. O Senhor está com você e o gigante cairá. Amém? Que a batalha é do Senhor. Nesse particular, a Bíblia também está cheia de promessas em que Deus deseja realizar os seus sonhos. Salmo 37, verso 4 diz, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Se você está realmente tentando fazer o que é certo, os seus desejos estarão alinhados com Deus. Marcos 11, 24 diz, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês já receberam, e assim lhes sucederá. Tiago capítulo 1, verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Meu irmão, hoje Deus acende em você o querer e depois o realizar. Quarta coisa, avalie os seus desejos à luz da Escritura. Avalie os seus desejos à luz da Escritura. Como saber se uma ideia ou desejo vem de Deus? Tiago capítulo 3, verso 17 diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Às vezes o seu coração ele trai. Às vezes o coração pode ser um traidor amoroso. Como assim, pastor? Às vezes seu coração se veste de desejos de pecado, mas com roupas de propósito. E chama isso de algo legal. Nada de legal. Legítimo. E chama uma ambição doentia de sonho, disfarçada de rebeldia, como sendo algo autêntico. Enquanto o mundo grita, siga o seu coração, Deus alerta, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, verso 9, enganoso é o coração. Josafá sabia disso também. Diante da estratégia celestial, ele não agiu por impulso, ele se submete à revelação, ao crivo das Escrituras. E ele diz lá,
no verso 20 também, do capítulo 20, de madrugada, eles partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Duas lições desse contexto. Obedeça, mesmo sem entender completamente o porquê das coisas de Deus. Às vezes, Deus impede você de reagir, de se vingar, de agir com pressa ou tomar decisões precipitadas por um motivo muito especial. Nessas horas você precisa confiar que o Senhor vê o quadro completo de um futuro que você ainda não viu se vai dar certo ou errado. Somente confie. Deus está escrevendo uma nova história ainda melhor para você. Segunda lição, Deus não ignora a fidelidade do passado. Eu e você, nós somos fruto da oração e da fidelidade de alguém que veio antes de nós. Alguém que talvez não esteja mais entre nós. A oração e obediência de um justo, há anos atrás, ainda tem mantido muitos de nós de pé. Você e eu estamos de pé pela oração de justos e justas do passado. Do seu pai, da sua mãe, como é o exemplo da minha mãe, que já partiu para a eternidade. Se eu tenho alguma coisa na vida, se eu tenho livramentos, também foi fruto de oração dos meus pais. É a fidelidade deles. O verso 10 diz que Israel, quando saiu do Egito, foi impedido de lutar ali contra aquelas nações, contra os amonitas, contra os moabitas e contra os filhos de Edom. Olha que coisa interessante. Tinha um motivo. Sabe qual era o motivo? Moabitas e amonitas, eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Edom era filho de Esaú, irmão de Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel. Eles não podiam atacar os seus próprios irmãos. Sabe o que aconteceu no meio do vale, no meio da batalha? Depois você, em casa, você lê esse texto. Eles, quando desceram para lutar contra Judá, eles se confundiram entre eles. E eles lutaram entre si mesmos e se destruíram e se mataram. Sabe por quê? Porque Judá não podia lutar contra eles. Porque a promessa que Deus fez a Abraão permaneceu e permanece até os dias de hoje. Se Deus der o sinal para você, quinto passo, então avance. Nem sempre Deus promete certezas, mas a maioria das vezes Deus promete presença. Amém? Certeza é uma coisa, presença é outra. A banda eu acho que pode subir, não é? Ok? Banda, por favor. Josafá entendeu quando Deus diz: a batalha é minha. Você não espera pela lógica, nem para o outro ir no seu lugar. Quando Deus diz vai, você vai, avança. Os sacerdotes, eles não marcharam para a guerra com espadas, mas os sacerdotes, olha que coisa linda, verso 21, eles marcharam cantando, adorando, louvando a Deus. O cântico deles dizia o seguinte: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Meu irmão e minha irmã, seu sinal verde não é a ausência do medo, mas é a convicção da presença daquele que ordena você a ir contra o inimigo. O mar vermelho ele só se abre quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas. Deus nos chama hoje para pisar no território do impossível. Às vezes você vai dizer assim: Senhor, põe o chão para eu pisar, mas é o contrário. Deus diz a você: põe o pé que eu ponho o chão.
É um milagre de Deus. Se Deus falou, não espere tudo se alinhar, apenas vá, apenas vença. A fé não espera garantias humanas, certezas, mas a fé espera a presença de Deus. Ela avança com a voz de Deus. Quando Deus diz vá, não é um ato de coragem que você precisa, é obediência. Vá! Quando Deus diz vá, não perca tempo. À luz de tudo isso que eu falei, eu queria nessa noite que você refletisse a respeito dessas verdades. Você pode estar aqui hoje exatamente como Josafá, sem saber o que fazer, sem forças, cercado por pressões, sem ideia do que fazer, confuso, cansado, perdido, maltratado, chicoteado. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para lembrar a você: você não pode saber o que fazer, mas os seus olhos podem estar em Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos, curva sua cabeça rapidamente, a gente já vai encerrar. Eu queria saber, você que veio aqui nessa noite, se você já tem a certeza de que você tem alguém com você. Se você tem a certeza que nas suas batalhas, nas suas crises existenciais e nos seus problemas profundos que só o Senhor sabe, eu quero saber se você quer receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Agora é um momento muito oportuno, muito especial para você. E se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, nós vamos orar por você. Alguém nessa noite? Alguém que precisa se reconciliar com Deus. Você já ouviu tudo o que precisava ouvir, você precisa fazer a sua parte. Alguém nessa noite quer levantar aqui a sua mão e dizer assim: sim, eu entrego tudo, eu entrego a minha vida, eu quero me reconciliar, eu quero retornar para a igreja. Você já está aqui caminhando com Deus há algum tempo nessa igreja e você sentiu profundamente o desejo da parte de Deus para ser batizado. Ser batizado aqui nas águas, na festa das águas. Se você sente esse desejo, eu queria conhecer você. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite? Alguém? Alguma pessoa? Não há. Ok. Que Deus abençoe a sua vida. Quero passar a palavra ao pastor Zé Mauro para poder fazer o encerramento. Deus te abençoe. Quando você não souber o que fazer, agora você sabe. Olhe para Deus.